Pronto. Boa noite para quem eu não cumprimentei ainda. Hoje é a nossa, acho que quarta aula, terceira aula, não me lembro direito. Mas aí a gente vai dar uma pincelada, terceira, né? A gente vai dar uma pincelada no que a gente já viu e dar continuidade ao nosso assunto, tá bom? Nós iniciamos falando, né, sobre a introdução, sobre o que é a medicina nuclear, o que a gente faz na medicina nuclear, né? E a gente viu aí que é uma especialidade médica que está inclusa dentro do diagnóstico por imagem, que a gente utiliza as fontes não seladas, a gente chama de fontes não seladas todo aquele material radioativo, tá? E a medicina nuclear ela é utilizada aí tanto para efeito diagnóstico quanto para efeitos terapêuticos, né? Esses exames eles são feitos aí em aparelhos que a gente chama aí de gama-câmara, né? E ele é diferente dos métodos convencionais de imagem que a gente já conhece, como os raios-x, por exemplo, onde o aparelho é que emite a radiação. No caso da medicina nuclear, o paciente é que vai ser submetido, né, a um processo de ser colocada a radiação, vamos dizer assim, nele, no corpo, e o paciente é que vai emitir a radiação e o aparelho vai somente captar essa radiação emitida pelo paciente para fazer aí uma avaliação fisiológica, ou seja, na medicina nuclear a gente não vai avaliar somente o estado do órgão, né, o formato e tal, a gente vai ver se ele está funcionando, né, se está tudo certinho, tá? Então ele é um exame bem... estão... peraí, só um pouquinho mais. A Ana Paula tá dizendo que não tá aparecendo slide pra ela. A Ana Paula tenta clicar em... Tem duas Éricas. Tenta clicar na outra Érica, porque uma não aparece, a outra sim, tá? Então, Márcio, te respondendo. Na bracterapia, são sementes radioativas que é colocada perto do tumor, né, do câncer lá, do carcinoma, para que aquela radiação seja emitida bem próxima ao carcinoma e seja tratada, né, vamos dizer assim, a patologia. No caso da medicina nuclear, a radiação é colocada no paciente para que ela seja direcionada ao órgão que a gente quer avaliar e lá ele vai emitir a radiação e o aparelho vai captar para ver como que está o funcionamento. Então, não é a mesma coisa, né? Mas é assim, são semelhantes, vamos dizer assim. Isso. Pois é, continuando, aqui na medicina nuclear, o paciente é que vai emitir a radiação e o aparelho que é realizado os exames de medicina nuclear, a gente chama de gama-câmara, né? Então, gravem aí. Por exemplo, na mamografia, o aparelho que é utilizado nos exames de mamografia, a gente chama de mamógrafo, né? Então, se eu perguntar para vocês qual aparelho, né, que é realizado nos exames de medicina nuclear, vocês têm que saber me dizer que é a gama-câmara de cintilação, ou simplesmente gama-câmara, tá bom? Alguém falou, não vi quem. Sobre a história da radioatividade, a gente viu isso na nossa primeira aula também, né? Onde a gente viu que a medicina nuclear teve início aí com um físico francês, né? Que a gente chama ele aí carinhosamente de Becquerel, que após a descoberta da radioatividade natural em 1896, né, ele descobriu que os sais de urânio emitiam radiação natural. Né? Em 1913, um pouco depois, o químico húngaro, o George, né, deu aí início, né, à descoberta dos traçadores, tá? E recebeu até um prêmio Nobel de Química em 1943, após ele apresentar aí uma experiência com nitrato de chumbo, usando um nuclídeo, usado como nuclídeo radioativo, que mostrou o movimento em plantas, tá? Aí outra
outro marco na história da radioatividade foi em 1927, onde esses dois aí, ó, Ehrman e Soman, né, apresentaram aí o radônio, né, uma substância radioativa, e fizeram aí a primeira medida de velocidade sanguínea de um material injetado num braço e foi verificada a chegada dele no outro braço, né, através de uma câmara chamada câmara de Wilson, tá? Em 1932, mais um marco, Ernest e Stanley construíram o primeiro ciclotron. Gravem isso aí que é muito importante. Foi o que eu falei para vocês grifarem, né, anotarem. Que esse ano aí foi a construção do primeiro ciclotron, que produzia os radionuclídeos artificiais para serem usados na medicina nuclear, né? E aí, com a criação do primeiro reator nuclear, que foi durante a Segunda Guerra Mundial, aumentou... Na primeira página. Acho que é no penúltimo parágrafo, eu acho que tá. Então, aí na Segunda Guerra Mundial foi que foi criada aí, né, o reator nuclear, o primeiro reator nuclear foi criado aí na época da Segunda Guerra Mundial. E aí pôde aumentar a produção desses radionuclídeos artificiais que são utilizados na medicina nuclear. E a gente tem que lembrar do exame que era, né, feito assim em larga escala, que era a avaliação da glândula tireoide e a disfunção, né, dela com o uso de radionuclídeo na forma de iodeto. Então, vocês gravem isso daí que, né, os primeiros estudos na medicina nuclear estavam, a maioria deles voltada aí para avaliação da glândula tireoide, utilizando o radionuclídeo aí na forma de iodeto, tá? Por quê? O principal esse aparelho, né, avaliava a presença de iodo na região da glândula tireoide. E quem avaliava era o Geike-Müller. A gente vai até ver um pouquinho mais na frente sobre esse aparelho, que ele media a presença de iodeto na região da tireoide. Eu até falei mais especificamente para vocês na primeira aula sobre os problemas de tireoide, o que eles causam, né? Dificuldade aí no metabolismo, né? Tem pessoas que são mais gordinhas e tal, tem dificuldade para emagrecer, causam vários probleminhas aí, né? A questão da disfunção da glândula tireoide. Em 1958, mais um marco na história da radioatividade, onde o Enger criou a primeira câmara de cintilação. Então, ó, marca aí o ano da criação da primeira câmara de cintilação, que é o sistema de captação de imagem, né, que não exigia movimentação do detector. Então, ele trazia melhorias, né, na captação da imagem. E em 1960 foi possível obter imagens e armazenar, né, essas imagens graças ao desenvolvimento do computador. Então, assim, a tecnologia veio só para agregar mais coisas boas, principalmente nesse ramo da medicina nuclear, porque é tecnologia pura, né? Então, junto aí com a evolução dos equipamentos, dos computadores, no ano de 1962, foi desenvolvida a radiofarmácia, né? Que é aí uma especialidade farmacêutica que vai elaborar as substâncias que são usadas na medicina nuclear, né? E quando apareceram os geradores de tecnécio, isso aí, todo esse processo ficou mais fácil. A gente vai entender um pouquinho mais à frente nessa aula sobre o que é o tecnécio, como que funcionam os geradores, tá? Lembrando que o tecnécio é um radionuclídeo que é o mais utilizado, né, na medicina nuclear hoje em dia, tá? Então, gravem isso daí. Em 1960, né, foi possível processar as imagens, armazenar essas imagens captadas pela câmara de cintilação, pela gama-câmara, por conta do desenvolvimento do computador, né? E em 1962, 2 anos após, né, esse marco, junto com essa evolução dos computadores, dos equipamentos, foi desenvolvida a radiofarmácia. Então, se eu perguntar
né, qual o ano de criação, do desenvolvimento da radiofarmácia, vocês têm que me dizer aí que foi no ano de 1962, juntamente com o desenvolvimento de todos os equipamentos da medicina nuclear, tá? Em 1963, né, foi outro avanço tecnológico, onde veio a câmara de cintilação, né? Antes o equipamento era, como que eu posso dizer, menos tecnológico, né? E nesse ano o avanço veio mais ainda, né? E foi melhorada aí a câmara de cintilação, que é o equipamento que nos dá as imagens cintilográficas, né? Foi o ponto de partida para se desenvolverem mais dois aparelhos, né? Que a gente conhece como o SPECT, né, tomografia computadorizada com emissão de fóton único, e o PET, tomografia com emissão de pósitrons, tá? Também na primeira aula a gente viu de novo sobre o conceito de medicina nuclear, aqui de uma forma mais fácil de escrever, né? Lembrando que se eu perguntar para vocês sobre o conceito de medicina nuclear, não precisa me escrever do jeito que tá na apostila, do jeito que tá no slide. Vocês podem estar escrevendo para mim do jeito que vocês entenderam, tá? Do jeito que eu tô falando aqui para vocês e vocês estão captando de maneira mais fácil, tá? Aí no conceito está escrito como especialidade médica no ramo da radiologia, se fundamenta na utilização de energia nuclear para fins médicos de diagnóstico ou terapia, mediante o uso de substâncias que emitem radiação, também conhecidas como isótopos radioativos. Não precisa escrever exatamente igual tá aqui, tá? É só escrever certinho, do jeito que você entendeu, mas sendo o conceito corretinho que eu considero, tá? É um método aí seguro, eficiente, indolor, né? E é considerado um método aí não invasivo, tá? É um método aí que a gente utiliza para obter informações do paciente assim, como se em outras maneiras fosse mais difícil, né? Pacientes que não possam ser submetidos a outros exames. Na medicina nuclear, a gente pode dizer que ele não tem muita contraindicação, vamos dizer assim, tá? É um método aí de alta sensibilidade, né? Ele encontra aí a normalidade na estrutura e na função dos órgãos que a gente está estudando, né? Com grande facilidade, e ele identifica aí precocemente muitas alterações orgânicas, né? Em comparação com outros métodos de diagnóstico. Então, ele é muito eficiente e ele tem aí essa vantagem de diagnosticar bem quando está bem no início, né? E isso ajuda muito na questão de tratamento, tá? Pode avaliar aí recidivas, acompanhar a evolução de algumas patologias, né, a progressão de algumas enfermidades. E uma das vantagens, né, além de ser aí eficiente, não ser um exame indolor, ser um método não invasivo, ele substitui alguns testes que tragam alguns riscos, né, para alguns pacientes que têm algumas patologias que impeçam de fazer qualquer outro tipo de exame, tá? Sobre a administração, a gente viu aí que nós temos algumas formas de fazer a administração dos materiais radioativos, né? A gente pode dizer aí que eles são administrados em vivo, né? Que pode ser aí por via venosa, oral, inalatória ou subcutânea, tá? Então, se eu perguntar para vocês quantas formas e quais são as formas de administrar os materiais radioativos na medicina nuclear, vocês podem estar dizendo para mim que são 4, né? Delas por via venosa, oral, inalatória ou subcutânea, tá bom? Eles apresentam aí a distribuição para órgãos ou tipos celulares específicos, são os traçadores que eu estava falando para vocês. É por isso que é utilizado um fármaco, né, e um radionuclídeo. O fármaco ele vai direcionar o nosso material radioativo para o órgão que a gente quer avaliar, tá? E nessa administração, seja qual for ela não tem risco de reação alérgica para os pacientes, tipo, é mínimo, tá? A possibilidade de causar aí uma reação alérgica nos pacientes, tá bom? E hoje a gente iniciou o assunto que era pra gente ter falado na sexta-feira,
É a radiofarmácia. Lembra que eu falei para vocês que a radiofarmácia foi desenvolvida junto com o desenvolvimento tecnológico em 1963, que é a área que é onde é manipulado, que é feito, né, os fármacos, né, as substâncias que são chamadas de traçadoras, tá? Oi. Noções de medicina nuclear. Ele te deu de quê? Política da saúde, sim, de saúde. Ele te deu a apostila da turma 17. Tu falou que era da 16? É. Essa. Adriana, em cima do lado direito tem escrito Visão Sistêmica e Legislação em Serviços de Saúde, não tem não? Em cima disso aí, do lado de cima, lá em cima, do lado direito, em cima, num quadrinho cinza, não tem escrito Visão Sistêmica e Legislação em Serviços de Saúde, não? Pois é divisão sistêmica. Tá, beleza. Então, radiofarmácia, né, no conteúdo de hoje. Gente, todos os radiofármacos são os medicamentos, né, que são utilizados aí com finalidade tanto diagnóstica quanto terapêutica, que são produzidas de substâncias radioativas e de uso restrito aos hospitais, tá? E clínicas especializadas que tem no Brasil para uso aí, né, de medicina nuclear. A composição do radiofármaco tem uma meia-vida. Não sei se vocês viram isso em física, a questão de meia-vida. Vocês lembram como é que funciona a questão de meia-vida? O que é a meia-vida? Sim? Não? É o tempo. É o tempo. Ai, ele é muito piadista, né? Gente, então tá, vamos relembrar. Meia-vida é o tempo que uma substância tem para ela se desfazer, vamos dizer assim, pela metade. Então, ela tem uma capacidade tipo 100%, né? E aí o tempo de meia-vida dela é tipo 7 anos. Em 7 anos ela vai cair pela metade, vai ficar 50% só ativo, entendeu? Tempo de meia-vida é o tempo que dura para decair pela metade a funcionalidade da substância, tá? Essa meia-vida ela pode ser classificada em anos, em meses, dias, horas, minutos e até segundos, tá? Bem como as suas propriedades toxicológicas e as características fisicoquímicas, né? Estão entre as informações obrigatórias que tem que estar aí descrita no pedido do registro. Aí nós temos como se fosse como é que diz, meu Deus, em química? Uma equação. Radiofármaco vai ser igual à junção de um fármaco mais um radioisótopo, tá? Então, lembrem bem disso daí, ó. O radiofármaco é o que a gente utiliza para injetar lá no paciente, tá? Vamos dizer assim, vou falar bem da forma bem naturalzona para vocês entenderem. Esse radiofármaco é a junção de um fármaco, que a gente vai já ver sobre isso, tá? O que é, mais um radioisótopo, que é a radiação em si, o radioisótopo. O fármaco é o medicamento que vai direcionar a radiação para o órgão que a gente quer estudar. Então, esse fármaco ele vai variar, tanto o fármaco quanto o radioisótopo vai variar de acordo com o órgão que eu quero avaliar a fisiologia dele, tá?
Então, o fármaco eu tenho como qualquer produto ou preparo farmacêutico, que vai ser a medicação para direcionar, e o radioisótopo, o elemento radioativo, fabricado no reator nuclear. Tá? Tem isso escrito lá na apostila de vocês, dá para grifar para poder entender o que é a substância que a gente injeta no paciente, tá? Os radioisótopos ou radionuclídeos, né, são gerados no ciclotron ou no reator nuclear. Lembra que a gente estava vendo lá os anos de criação, o ano que foi desenvolvido o ciclotron, o reator nuclear, tá? Eles são aonde são gerados esses radionuclídeos ou radioisótopos, que é a parte de radiação que vai ser juntada com uma medicação, que é o fármaco, para virar o radiofármaco. Eu preciso me certificar que vocês estão entendendo isso, tá? Vocês entenderam? Ó, vamos para nossa equaçãozinha. Deixa eu colocar o meu ponteiro. Ó, o radiofármaco aqui, ó, é o que a gente vai estar dentro desse tubinho aqui, que a gente vai injetar, vamos supor que seja por via venosa. A gente vai injetar no paciente o radiofármaco, que é a substância radioativa, né? O que é esse radiofármaco? Ele é a junção de um fármaco, que é uma medicação sem radiação, ele é usado como se fosse um traçador. Então, se eu quero avaliar a questão óssea, eu vou utilizar um tipo de fármaco. Se eu quero visualizar o pulmão, vai ser outro tipo de fármaco. E eu vou juntar esse fármaco com um radioisótopo. Lembra que a gente estava falando lá da glândula tireoide? Mais na frente a gente vai ver quais radioisótopos é utilizado em cada tipo de exame. Mas lembra que eu estava falando para vocês que no primeiro exame a grande parte era voltada para avaliação da glândula tireoide, utilizando o radioisótopo iodeto? Radioisótopo é na glândula tireoide, estudo da glândula tireoide, utilizado o iodeto, né, o iodo, por conta que na glândula tireoide é onde se concentra, né, o iodo, e aí antigamente, na época da Segunda Guerra Mundial, era avaliado a presença de iodo na glândula tireoide. Então aí, ó, no caso dela, é utilizado um fármaco para direcionar essa radiação que vai vir aqui do radioisótopo escolhido. Aí eu vou juntar, como se aqui fosse a radiação e aqui o remédio, vamos dizer assim. Aí eu junto o remédio com a radiação, que vai me dar o radiofármaco, que é o que eu vou injetar no paciente e vai emitir a radiação para a gama-câmara captar, entendeu? Isso aqui é pronto. O radiofármaco é um negócio pronto, que é a junção desses dois aqui. Tá? Oi. Isso, os dois, eles trabalham juntos. O fármaco é um preparo farmacêutico, né? Uma medicação que vai direcionar a radiação, que é o radioisótopo, para o órgão de avaliação. Então, eu junto os dois, faço uma mistura dos dois, vai ficar dentro disso aqui e vai me gerar aqui o radiofármaco. A palavra radiofármaco é a junção das duas palavrinhas. Rádio, de radioisótopo, e fármaco, do fármaco. Então, isso aqui é a junção desses dois aqui, da medicação que vai direcionar a radiação para o órgão de avaliação. Beleza? Pois bem, no método de produção de radioisótopo, as partículas carregadas elas são aceleradas com energia muito grande e induzidas a colidir com um material alvo. Isso é o que acontece dentro do ciclo do reator nuclear, tá? As partículas carregadas elas são utilizadas como prótons, partículas alfas e nêutrons, tá?
Isso aqui é tudo uma questão do que acontece lá dentro do equipamento. Aqui a gente vê a diferença aí do ciclotron para o reator nuclear. O ciclotron consiste basicamente em um par de eletrodos de metal semicirculares posicionado entre polos de um grande eletromagneto. O ciclotron é formado por 3 componentes principais: magneto, par de eletrodos ocos e semicirculares, e os chamados díes, tá? Que é responsável pela aceleração das partículas carregadas em uma fonte de íons capaz de gerar partículas eletricamente carregadas. Tá? Os díes e a fonte de íons são mantidos em um tanque sob vácuo. Isso aí é como que funciona o ciclotron. O reator nuclear, ele tem a capacidade de produzir uma porcentagem maior de radioisótopos, que são os mais utilizados atualmente, são os reatores nucleares, tá? Ele oferece grande volume de radiação, uma irradiação simultânea, né, de várias amostras, tem uma economia de produção e possibilidade de produzir uma grande variedade de radioisótopos. Então, eu posso produzir mais de um tipo de radioisótopo no reator nuclear, tá? Uma variedade maior do que a do ciclotron. A primeira operação do reator nuclear foi usado aí o urânio natural como combustível, né, e blocos de grafite. Os radioisótopos produzidos possuem excesso de nêutrons, tá? E eles decaem principalmente pela emissão de partícula beta, tá? Eles possuem geralmente uma meia-vida mais longa, os radioisótopos produzidos no reator nuclear, e por isso são muito utilizados na radioterapia e a bracterapia. Olha aí, Márcio, falando, né, da familiaridade, né, da bracterapia e da radioterapia com a medicina nuclear. São primos. Tá? Então, gente, é por isso aqui, ó, sobre a questão do reator nuclear, que eu vou passar para vocês o documentário para vocês assistirem amanhã, tá? É o documentário do acidente nuclear. Foi exatamente um acidente no reator nuclear em Chernobyl, que vocês vão assistir amanhã, tá? E vão fazer a resenha para mim. É muito legal. Se a gente estivesse junto, a gente ia assistir juntos, né? Tem filme, tem tudo. Mas aí tem vários youtubers que fizeram visitas, né, à cidade, que fizeram vídeos falando sobre o acidente, como que tá hoje em dia e tudo. É bem legal de assistir. Amanhã vocês fazem isso. Aqui eu coloquei na apostila para vocês do jeitinho que tá aí em vermelho, tá? Para vocês fixarem isso, tá? O ciclotron tem uma capacidade de produzir uma quantidade X de radioisótopos, tá? E o reator nuclear, ele tem uma capacidade maior de produzir radioisótopos. Então, entre o ciclotron e o reator nuclear, o mais utilizado é o reator nuclear, por essa capacidade de produzir mais radioisótopos, né? A quantidade de ser maior, tá ok? Vocês estão me ouvindo ainda, galera? Beleza. O gerador de radionuclídeo, né, é mais conhecido como gerador de tecnécio, consiste em um compartimento em forma de balde, onde o interior dele é revestido por chumbo. A gente lembra que tudo que é da radiologia tem que ser bem revestido, né, para não ter a radiação espalhada. É nada mais justo que ser o interior revestido de chumbo, né, para não ter aí a radiação espalhada, né? E tem um galão menor, com a menor proporção, que também é revestido por chumbo. Já vou colocar a imagem para vocês. E é daí que é extraído o radioisótopo tecnécio, né? Através da eluição,
que a gente chama, né, que é a desintegração do molibdênio. Então, o molibdênio é colocado dentro do gerador de tecnécio e ele é desintegrado e vai dar origem ao tecnécio, que é o radioisótopo que vai ser juntado com o fármaco e vai ser utilizado para diversos exames na medicina nuclear. E vai só mudando o fármaco, que é o direcionador, e o tecnécio é a radiação que vai ser emitida no órgão que a gente quiser avaliar, tá? Entenderam isso? O tecnécio, ele é muito utilizado porque ele tem um radionuclídeo de meia-vida longa, de 72 horas. E aí, o molibdênio, na verdade, né? E aí tem o filho, que a gente chama de radionuclídeo filho, que vai ter uma meia-vida um pouco mais curta, de 6 horas, mais ou menos. A combinação de gerador, por ser um radionuclídeo de meia-vida longa, torna isso aí comercializável, né, entre os hospitais, as clínicas, porque ela tem um tempo longo para poder decair, né? Então dá para ser comercializado. E aí vários tipos de sistemas de gerador foram explorados, mas o mais utilizado é esse aí, que é o gerador de molibdênio, porque a meia-vida é um tempo bom para se comercializar, para poder desintegrar o molibdênio e gerar o tecnécio. Aí tá a imagem, eu tirei essa imagem, gente, do livro de Medicina Nuclear e Radioterapia. Depois eu vou passar o número para vocês, para quem gosta de procurar na internet, ler, gosta de estar estudando. É muito legal. A forma que o autor fala nesse livro é bem bacana. Como se estivesse contando uma história. Então, esse baldinho aí, ó, que vocês estão vendo, é o gerador de molibdênio e tecnécio, tá? E aqui é a parte, vamos dizer, química, né, de como que acontece dentro. O fármaco, né? Vamos de novo falar de como que funciona aí o medicamento que a gente vai utilizar no paciente. Eles também têm a sua produção feita no IPEN, né, o Instituto de Pesquisas Energéticas Nuclear, no setor de radiofarmácia, tá? O fármaco, ele vai ser escolhido com base no órgão que você vai avaliar, né? De acordo com a localização, com a participação na função fisiológica, e o radionuclídeo vai ser escolhido pelo tipo de radiação, pelo tipo de energia e pelo tipo de decaimento que você quer, tá? Então, você vai escolher o fármaco com base no órgão, né, que você quer avaliar, e o radionuclídeo de acordo com a radiação que você vai utilizar, tá? Os fármacos, eles não têm efeito farmacológico, né, que a gente chama de... Vocês não vão fazer a visita, cheirosa? Calma, gente, vocês estão muito nervosos. A gente tem mais aulas. O problema é que eu não posso estragar a visita dos alunos que vão. Aí na outra aula e a gente conversa e fala. Não, vou dar spoiler, porque eu não sou dessa. E mais na frente a gente vai ter ver os tipos de exames, né? E quais os fármacos utilizados, quais os radioisótopos utilizados, tá? E passei pesquisa para vocês também, vocês são muito ansiosos. Vamos lá, continuar. Como eu estava falando, os fármacos, eles não têm efeito farmacológico, né? Não tem essas reações adversas. Porque a maioria, como eu estava falando para vocês, são utilizados como traçador, né? Ou a gente pode chamar de localizador. Né? Eles não mostram nenhuma relação dose e resposta, que é aquela que você vai tomar a medicação e vai ter algum efeito, tá? São diferentes dos fármacos convencionais, aquele que a gente já conhece, né? Vendiz e tal, que podem causar alergias e tal. Até porque na medicina nuclear ela vai estudar aí a função metabólica, né? Então o fármaco ele não vai poder fazer nenhuma alteração funcional no órgão que a gente vai avaliar, tá?
O radiofármaco é o que a gente vai utilizar aí já para fazer o processo do exame, né? Vai ser a fusão do radionuclídeo agregado a um fármaco. Cada radiofármaco tem a função de mimetizar o metabolismo de determinado órgão, né? Ou seja, ele vai carregar as moléculas específicas do órgão para a gente fazer a avaliação. Cerca de 95% dos radiofármacos são utilizados com o propósito de diagnóstico, né? Enquanto o restante vai ser aí para tratamento terapêutico. Mais uma frasezinha, né? Um tópicozinho para vocês gravarem. A partícula emissora de radiação beta é feita para procedimentos terapêuticos. A partícula emissora de radiação gama é para procedimentos de diagnóstico. Então, se eu perguntar para vocês lá, um exame, né, de medicina, exame não, a área de medicina nuclear, quando é utilizada aí a radiação gama, é para que fim? Então, você vai colocar aí que a radiação gama é utilizada para procedimento diagnóstico, para diagnosticar o que está acontecendo no órgão. A radiação beta é para procedimentos terapêuticos, tá? E agora a gente vai ver os principais radionuclídeos, lembra? É aquele que é a parte radioativa, vamos dizer assim, do composto, tá? O primeiro aí é o tecnécio. Tecnécio 99 metastável, tá? É escrito desse jeitinho que tá aqui, ó. Já gravem, porque a gente nunca escreve o nome completo, tá? Só a sigla. É um radionuclídeo artificial, criado através da desintegração do molibdênio, lembra? Do gerador de tecnécio. A gente vai jogar o molibdênio no gerador de tecnécio, ele vai ser desintegrado e vai dar origem ao tecnécio, tá? E é conhecido esse processo por eluição ou ordenha, tá? É conhecido esse processo aí de desintegrar o molibdênio para virar um tecnécio. O tempo de meia-vida do tecnécio é aí, ó, é o filho, né? O radionuclídeo filho. O pai é o molibdênio, tem 72 horas de meia-vida. E aí a desintegração do molibdênio, né, ó, quando é feita a ordenha, ele vai me dar o tecnécio, que tem como meia-vida 6 horas, tá? Tem como emissão o fóton gama, que eu acabei de falar para vocês que a radiação, sobre a radiação gama e a beta. E essa grande versatilidade química vai permitir que a maioria dos estudos, a maioria dos exames na medicina nuclear são feitas com o tecnécio. Então, assim, ele não é utilizado somente para um exame. A grande maioria deles é utilizado o tecnécio. Aí só junto o tecnécio com um fármaco de acordo com o órgão que eu quero visualizar. Tá? Então, a maioria dos exames eu utilizo ele e o que vai mudar é só o fármaco que vai ser juntado com ele, tá bom? Entender esse sentido aí, né? De juntar um com o traçador de acordo com o órgão que eu quero ver e aí vai ser direcionado o tecnécio para aquele órgão. O paciente vai emitir radiação e a gama-câmara vai captar a imagem, tá? O iodo, tá? O iodo 131. Sempre vai estar escrito assim, ó. São radionuclídeos de grande importância para o tratamento da glândula tireoide. Lembra que eu estava dando como exemplo para vocês a glândula tireoide? Foi o primeiro radioisótopo de importância clínica em medicina nuclear desde a época da Segunda Guerra Mundial. Tem como vantagem fotos de energia relativamente alta, né? Lembra que para escolher o radionuclídeo, a gente vai avaliar aí a energia dele, o tempo de meia-vida, né? E o iodo tem aí uma energia alta, um tempo de meia-vida longa, de 8 dias, e faz a emissão de partícula beta, tá? Tá todo mundo me ouvindo, entendendo? Tecnécio é utilizado, a emissão, né? Tem como emissão o fóton gama, lembra? Que eu coloquei até aqui, ó, gama, procedimento diagnóstico, beta, geralmente feito para procedimento terapêutico. Então, quando a maioria dos exames são utilizados, tecnécio. Pergunta, né? Qual o radionuclídeo mais utilizado na maioria dos exames em medicina nuclear?
E o porquê, né? A gente pode colocar o Tecnes, porque tem um tempo de meia-vida bom de 6 horas, tem como emissão o fóton gama, e aí ele vai ser juntado, né? Vai ser integrado de acordo com um fármaco, de acordo com o órgão de visualização. O iodo é mais utilizado aí no tratamento da glândula tireoide, emite partícula beta, tem um tempo de meia-vida longa, de 8 dias, tem uma energia alta, tá? Ele, por mais que ele tenha sido o primeiro, né, na história da medicina nuclear, ele continua sendo muito importante para o tratamento e para o diagnóstico da glândula tireoide, tá? E aí nós temos o iodo 123, é o substituto do iodo 131, tá? Também de grande importância para avaliação e tratamento da glândula tireoide. Tem o tempo de meia-vida mais curto que o iodo 137, né? Ele é aí de 13 horas. Ele tem boa aceitação para imagem na gama-câmara, né? Que também é chamada de câmara de cintilação. Porém, ele apresenta algumas limitações, né? Que são seu alto custo, ele é mais caro, né? A disponibilidade dele é mais limitada devido ao tempo de meia-vida dele, tá? Gente, agora que mudou o slide para vocês aí ou foi só para mim aqui? Ah, tá, porque no meu eu fico com o celular também, agora que mudou quando eu tava terminando de falar. Aí a gente tem também o galho, tá? Tem propriedade, finalidade para estudo de infecção e na oncologia, tá? Tem um tempo de meia-vida longa, de 72 horas. A desvantagem é que ele tem um clareamento lento dos tecidos adjacentes, né? Ele cria aí a necessidade de imagens tardias, depois de 24, 48, 72 horas. Então, utilizando o galho, vai demorar mais para aquisição da imagem, tá? Tem excreção precoce pelos rins e tem eliminação tardia pelo intestino grosso. Não é muito utilizado, tá? Mas temos também o radionuclídeo flúor 18, né? Ele é utilizado como marcador da glicose e a fluordexoglicose, FDG, tá? Tem o tempo de meia-vida curto, de 110 minutos, e tem uma grande aceitação para imagem feita nos aparelhos PET, tá? Lembra que a gente falou? Tomografia por emissão de pósitrons, tem o PET e o SPECT, né? Aqui a gente está falando só do radionuclídeo, né? A radiação em si, tá? O elemento radioativo. O talho 201 tem propriedade química semelhante às do potássio, né? O que torna aí um excelente marcador do fluxo regional para imagens de miocárdio, viu, gente? Tem fótons gama, tá? Lembra que eu estava falando? Fóton pode emitir fóton gama e fóton beta, tá? O tempo de meia-vida aí é de 3 dias, tem baixa energia e torna aí a interpretação da imagem mais complexa, né? Menos nítida, mas é utilizado para avaliação de imagens do miocárdio, no coração. O índio 111 é um radionuclídeo de certa forma, chega a ser tão favorável quanto o iodo, né? É um emissor de radiação gama, tem 2 fótons de energia, tem um tempo de meia-vida de 2,8 dias, né? Dá um pouquinho mais do que 2 dias, o que permite imagens sequenciais de alguns dias, né? Vai avaliar aí as doenças inflamatórias com leucócitos, né? E imagens com anticorpos e com peptídeos, tá? Então aí ele é utilizado para avaliação de doenças inflamatórias, o índio, tá? Temos o xenônio, né? O xenônio 133 e o xenônio 127. São 2 radionuclídeos, né? São gases, né, radioativos, utilizados aí para avaliar imagens pulmonares, né? Através da inalação. O xenônio 133, ele é bastante conveniente, né? Porque ele é mais disponível, ele é mais barato em relação a outros agentes,
mas ele tem como desvantagem a sua energia, que é considerada baixa, tá? E tem o tempo de vida de 5 dias. Já o xenônio 127 tem uma energia um pouco maior e o tempo de meia-vida dele é de 34 dias, tá? Esses são alguns radionuclídeos mais, né, utilizados. O xenônio aí a gente tem como exemplo para avaliar aí as imagens pulmonares através da inalação, tá bom? E mais um assuntozinho pra gente é a instrumentação, né? Quais são os equipamentos que a gente tem na medicina nuclear, tá? Na medicina nuclear, a sala onde se manipula os radioisótopos, né? As substâncias químicas, não, radioativas, é chamada de sala quente, tá? São nela que são feitas a manipulação, a transformação de radionuclídeo em radiofármaco para ser administrado no paciente. Na sala quente, a gente encontra o gerador de molibdênio, né? Onde é feita a ordenha ou eluição, para a gente ter aí o tecnécio. Essa sala tem que contar aí com uma bancada revestida com plástico grosso, transparente, uma pia funda, ter um anteparo para manipulação das fontes radioativas, tudo tem que ser manipulado com pinça, tá? Tudo tem que ser muito protegido. Suporte de seringa vertical e horizontal, tem que ter lixeira radiológica, tudo lixinho, tudo separado. A lixeira tem que ser blindada com chumbo, tá? Um depósito para rejeito radioativo, que é uma caixa de chumbo, tá? O suporte de seringa para aplicação. Tem que ter nessa sala o calibrador de dose, contador de Geiger-Müller, protetor de frascos radioativos e vários outros. Ó, aqui a gente tem o anteparo, né? Como vocês estão vendo aí, o profissional ficar atrás, protegido, porque tudo isso aí, ó, é a manipulação do radioisótopo. Então, tem radiação sendo emitida aí, né? Esse anteparo tem a gente chama também de capela, né? Tem a função de proteger o profissional durante a manipulação desses radionuclídeos, tá? Ele é revestido por chumbo, tem esse vidro aí, ó, plumbífero, tá? Onde a radiação também não passa, pro profissional poder enxergar, né? E para que o paciente não seja, né, atingido pela radiação caso não tivesse esse vidro plumbífero, tá? Esse acessório vai proteger também a região torácica e abdominal, né? Enquanto o profissional estiver mexendo aí com os radionuclídeos. E ele tem vários formatos. Tem formato de I, né? Que protege os membros superiores, as laterais. E também tem formato de caixa, tá? Então ele tem 2 formatos diferentes. Essa aí é a capela. Aí a gente tem um gerador de radionuclídeo, tá? Que eu mostrei um desenho para vocês de uma imagem do livro, tá? O gerador de radionuclídeo, né? A gente pode chamar de gerador de tecnécio. Ele deve ser colocado num suporte revestido em chumbo, né? Um poço revestido em argamassa baritada para melhor proteção das áreas ao redor. Esse é o equipamento onde a gente vai retirar o tecnécio, que eu mostrei lá para vocês. É onde ocorre a ordenha diária, né? Que está relacionada aí com o molibdênio, que é o radionuclídeo pai, que aí vai ser ordenhado aí, desintegrado, e vai me dar origem ao tecnécio, que é o radionuclídeo filho, né, que tem o tempo de meia-vida mais curto do que o do molibdênio, que é de 6 horas, tá? Para que ele possa ser agregado a um fármaco e aí seja feito o exame de diagnóstico, tá? Aí nós temos mais um equipamento chamado calibrador de dose, ou que a gente conhece como curiômetro, tá? Ele é definido como uma câmara de ionização e é um detector preenchido com gás inerte, né, argônio ou xerônio, que vai medir a atividade dos isótopos. No meio da câmara tem um cilindro, tem uma imagem mais na frente aqui para vocês entenderem. Esse aí é o curiômetro, tá? Ele vai medir a atividade dos isótopos.
A radiação vai interagir com os átomos de gás, causando uma ionização, e a voltagem aplicada entre os eletrodos tem uma voltagem de 300 volts, e a corrente gerada pela ionização da câmara vai ser proporcional à atividade da fonte, tá? Isso aí tudo é questão de física, química, tá? Ele faz o controle das doses administradas, tá? E o controle de qualidade. Para garantir eficácia, são realizados alguns testes periódicos com 4 medidas: acurácia, linearidade, precisão e geometria. Tá? Então, esse daqui, o curiômetro, ele vai medir, tá, a quantidade da dose, o controle da dose, né, a qualidade da dose do radionuclídeo, tá? Essas 4 medidas básicas, né, que tem que ser feitas aí no curiômetro, são a acurácia, linearidade, precisão e geometria, vai se distinguir dessa forma. A acurácia é a proximidade da medida em relação ao verdadeiro valor da variável, né? Ou seja, se a variação medida no calibrador for maior que 10% da atividade padrão, o equipamento tem que ser recalibrado. Isso aqui é para a gente ver se o equipamento, o curiômetro, ele está fazendo o controle, né, de forma correta, tá? Então, se variar aí 10% da atividade que ele sempre está realizando, ele vai ter que ser recalibrado. Isso aí é a avaliação de acurácia. De linearidade, tem o objetivo aí de determinar a resposta do calibrador de dose, né, numa faixa de variação de atividade conhecida. A forma mais comum de realizar e colher uma amostra é fazer algumas medições sequenciais com tecnécio durante o decaimento. Então, é feita uma avaliação do aparelho, e se mudar a porcentagem, né, de dose, a variação dela ser diferente 10% a cada vez que for avaliado, ele vai ter que ser recalibrado, tá? Vai ter que consertar, vamos dizer assim. A precisão vai medir aí a habilidade do calibrador de dose e repetir a medida da mesma amostra ao longo do tempo, né? E geralmente eles utilizam o bário, césio ou o cobalto para fazer esse controle diário. E a geometria tem a finalidade aí de medir a mesma dose em volumes diferentes, e pode ocorrer que as atividades medidas sejam diferentes, né? Se um calibrador vai, de novo, revelar uma variação maior de 10% de um volume para outro, são calculados alguns fatores de correção, né? E essa geometria é realizada aí durante os testes de aceitação do calibrador de dose, tá? Outro equipamento utilizado na medicina nuclear é o protetor de seringa, né? O protetor de seringa aí tem a função de proteger e atenuar a radiação durante a administração na dose do radiofármaco por via venosa. Então, o radiofármaco vai ser colocado na seringa, mas até a seringa ela tem que ser protegida para não haver aí a radiação espalhada, né? Essa atenuação diminui a dose absorvida nos membros superiores do profissional, e o protetor pode ser fabricado tanto em chumbo quanto em tungstênio, tá? Essa imagem aí é do protetor, é uma seringa normal, comum, somente o protetor fica por cima para não haver a radiação espalhada, tá? Outro equipamento, cápsula porta-frascos, ou a gente chama também, muito comum, de castelinho. A cápsula porta-frasco tem a função aí de proteger o profissional da radiação que está sendo emitida pelo radionuclídeo após a eluição, né, que a gente chama de ordenha, tá? Ou até mesmo a transformação do radionuclídeo em radiofármaco. Então, o potezinho onde fica protegido aí dentro do castelinho, tá? O frasco contém a fonte radioativa não selada. Lembra? Fonte não selada é aquela que tem radiação, né, colocada dentro dessa cápsula, tá? Para que o profissional não fique tanto exposto, né, à radiação, ou se ele tiver que deslocar a fonte radioativa para outro ambiente, né, do laboratório, da clínica, do hospital, o transporte seja eficiente e seguro,
tá? Ele é confeccionado em chumbo também, com aproximadamente 10 milímetros de blindagem. E é aqui dentro, dá para vocês verem mais ou menos aqui, é aqui dentro que fica aquele frasco onde está contido aí o radionuclídeo ou o radiofármaco, tá? Para não haver a radiação espalhada de novo. Aí a gente tem o porta-seringa para transporte, além do protetor de seringa, né? A gente tem o de transporte. Fica o protetor de seringa e se tiver que levar para outro lugar, além de estar com o protetor da seringa, a gente coloca aí dentro e pode transportar de maneira segura, tá? Ele pode ser tanto na posição horizontal quanto na posição vertical, tá? Para fazer um transporte eficiente e seguro. E aqui a gente tem uma imagem da sala de administração do fármaco, né? Ela é de exclusividade do paciente, do profissional que vai administrar o radiofármaco, e o acompanhante permanece na sala de espera, né? Até que seja administrado o radiofármaco e o procedimento do exame seja feito. O acompanhante do paciente vai estar sempre do lado de fora. Então, essa salinha aí é onde fica a cadeirinha, esse apoio pro braço, tá? Só fica o paciente e o profissional. Tá todo mundo aí ainda? Gente, gente, só são. Quando a gente pra ler, entender, a gente mesmo lendo e buscando conhecimento, a gente entende que é uma coisa assim, até que simples de entender. Mas sempre eu vou estar, né, tirando as dúvidas de vocês e falando de novo. É simplesmente uma área, né, da radiologia, onde a gente vai colocar no paciente uma radiação para que o paciente faça essa emissão da radiação e o aparelho possa captar. Só isso. E para eu poder manipular essa radiação, né, que a gente vai colocar no paciente, que a gente chama de radiofármaco, é uma composição de uma medicação que vai direcionar o radionuclídeo, que é a radiação em si. Juntando os dois vai me dar o radiofármaco, e quando eu tenho que manipular ele, eu preciso desses equipamentos que vão proteger, né? Quando eu vou fazer ele por via venosa, eu preciso colocar numa seringa, mas a gente sabe que a radiação a gente tem que proteger, e a proteção é através de chumbo, então eu tenho que ter o protetor de seringa para não ter a radiação espalhada. Se eu tiver que levar essa seringa para uma outra sala, né, para outro departamento da clínica, do hospital, a gente tem que levar lá na caixinha de transporte de seringa, né? Tem que ter o castelinho, que é onde vai ficar o potinho, aonde está o radiofármaco. Ele não pode ficar simplesmente solto como aqueles potinhos lá que a gente coloca, ou você vai tomar uma vacina. A enfermeira vem lá com aquele potinho, né, com a vacina, coloca dentro da seringa e faz em você. Não pode estar daquele jeito. Ali dentro tem radiação. Se ficar solto daquele jeito, vai ter radiação espalhada, vai todo mundo se contaminar. Então tem que estar protegido. Fica protegido aonde? Dentro do castelinho. Entendeu? É só a gente. Isso. Uhum. Não foi, gente, é só um exame lá, não tem radiação. É porque utiliza imagem, você vai ver, né, vai ver o coração e vai aparecer uma imagem, não foi emitida uma radiação lá dentro dela, não é medicina nuclear, tá? Não foi emitida radiação nela. O profissional da radiologia ele vai trabalhar lá porque a gente vai ter imagens do coração, né? E nós somos profissionais que são os olhos dos médicos. Tudo que envolver imagem, a gente tá inserido, a gente pode trabalhar, entendeu? Amanhã não, amanhã ainda é terça, né? Quinta-feira, a gente tira foto, a gente conversa na próxima aula, né? Na outra aula que tiver, a gente traz foto, vocês podem
apresentar também, né, mostrar para os colegas que não foram as experiências que vocês tiveram, que vocês entenderam, e a gente conversa melhor sobre o cateterismo. Pode ser? Show, então vocês façam aí quando que vocês entenderem da visita, podem tirar foto e aí a gente tem uma aula mais dinâmica, a gente pode conversar melhor sobre o assunto, tá bom? Mas aí com paciência dá tudo certo. Gente, por hoje é só. Amanhã eu vou enviar para vocês o link do documentário e não se prendam só a esse documentário não, tá? Eu escolhi um bacana, foi um exibido pelo Fantástico, mas tem vários outros, tem filme, tem tudo. Se vocês quiserem assistir, fiquem à vontade, tá? Mas esse que eu passei para vocês é 40 minutos, mais ou menos. É o tempo que a gente ficaria assistindo na aula, tá? E tem vários tipos de acidente, tal. Quem for mais curioso, procura lá que sempre aparece embaixo outros vídeos, outros documentários, tá? Eu vou procurar aqui, amanhã de manhã eu envio o link pra vocês. Do ele já quer assistir hoje, mas é pra assistir amanhã, Márcio, à noite, essa hora. É pra tu tá terminando de assistir. Isso, é pra fazer a resenha. Não tem essa de linhas, não. Assim, mas não me entregam um resumo com 4 linhas, né? Mas eu também não tenho essa assim, eu quero de 3 folhas. Não vem não com essa. Uma folha tá bom, tá, gente? Então é isso, até amanhã, tá? De manhã. Beijos, tchau.